Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos e nesse vídeo eu vou ensinar você a criar uma caixa de alerta aqui no Jetpack Compose, as famosas Alert Dialogs. Eu vou te ensinar a criar uma Alert Dialog bem legal e bem elegante aqui no Android. Quando a gente clicar aqui no botão de assinar, vai aparecer essa Alert Dialog de assinatura. Eu vou criar uma Alert Dialog aqui simulando que o usuário vai fazer uma assinatura anual na nossa aplicação. Pode ser qualquer serviço, aqui é só um exemplo, só para demonstrar as funcionalidades dessa caixa de alerta. Então, quando o usuário clicar aqui em assinar, vai aparecer essa Alert Dialog bem interessante, ele já faz essa animação de forma automática, você não precisa se preocupar com isso. A gente tem aqui uma caixa de alerta com bordas arredondadas, fundo branco. Nós temos aqui um título, assinatura anual e uma pequena descrição. Nós temos aqui um botão vermelho de cancelar, caso o usuário não queira assinar. E a gente tem aqui um botão verde de confirmar. Se o usuário clicar aqui, ele vai confirmar a assinatura. Se eu clicar em cancelar, a Alert Dialog é fechada automaticamente. Se eu clicar aqui em confirmar, a gente vai exibir um teste, assinatura anual confirmada com sucesso. Aí aqui você poderia fazer todo o processo de assinatura. E essas Alert Dialogs você pode estar utilizando em diversos contextos da sua aplicação. Por exemplo, você pode estar utilizando essas caixas de alerta para confirmar uma permissão. Então você coloca lá uma permissão de acesso à internet. Aí o usuário precisa aceitar. Uma permissão para acessar a câmera do usuário ou o microfone do aparelho do usuário. Então você pode estar utilizando essas caixas de alerta para confirmar permissões, assinaturas, enfim, você pode estar utilizando para diversos contextos. Então vamos lá, vamos começar mais um tutorial. Você vai abrir o seu Android Studio e a gente vai criar um novo projeto do zero aqui no Compose. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu trago novidades no desenvolvimento Android. Eu trago dicas, tutoriais, atualizações sobre o mercado. Você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então vamos lá, pessoal, vamos começar mais um tutorial. Você vai acessar o seu Android Studio, você vai vir aqui em fone e tablet e você vai escolher uma atividade vazia para o Jetpack Compose. Empty Activity, vamos clicar em Next. Aqui no nome do aplicativo eu vou colocar um nome qualquer porque eu só estou testando a Alert Dialog, beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, projeto de teste. Aqui no package name eu vou manter com.stack mobile projeto de teste. O meu projeto vai ficar salvo na pasta Android Studio Projects e a API mínima eu vou manter API 24 mesmo, Android 7.0. Vou estar utilizando Kotlin DSL, que é o recomendado, e eu vou clicar em Finish para criar o meu projeto. Beleza, pessoal, meu projeto acabou de ser criado. Eu vou remover todas essas funções de composição que vem por padrão. Vou tirar também esse Surface. E vou tirar esse tema padrão. Vamos manter só o set content. Aqui no import eu vou tirar todos os imports que eu não estou mais utilizando. Limpei meu projeto. Agora a gente vai criar a nossa tela principal, que basicamente vai ter um botão centralizado, um botão de assinar. Quando a gente clicar nesse botão, a gente vai acionar a nossa caixa de alerta. Então aqui embaixo mesmo da main activity, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função composable, que eu vou chamar de home, vai ser a nossa tela principal. E eu vou passar a minha função composable aqui para o set content, para ele conseguir visualizar o que está dentro dessa função. Aqui dentro de home, eu vou criar uma coluna principal. E dentro dessa coluna, eu vou colocar a propriedade modifier do Compose. Ele espera, um modifier do Compose UI. E eu vou passar aqui a função fill max size, ou seja, nós vamos definir para nossa coluna uma largura total do nosso layout e uma altura total. Ele vai pegar toda a largura e toda a altura. Vamos definir também duas propriedades muito importantes. Eu quero que esse botão ele fique totalmente centralizado na nossa coluna. Então eu vou estar utilizando aqui algumas propriedades para centralizar todos os componentes que estiverem dentro dessa coluna. Eu vou estar utilizando aqui a propriedade chamada de Vertical Arrangement. Aqui eu posso passar vários tipos de valor. Eu vou passar arrangement.center. O que essa propriedade vai fazer?
Basicamente, o meu componente ele vai ficar centralizado na vertical, mas eu também quero centralizar ele na horizontal, para ele ficar 100% no centro. Então eu vou estar utilizando aqui a propriedade horizontal alignment e eu vou passar a variável aqui alignment.center_horizontal. Dessa forma, meu componente vai ficar 100% centralizado. E aqui dentro da coluna, eu vou passar o meu componente, que é apenas um botão de assinar. Eu vou passar aqui uma outra função composable, referente ao nosso button. Eu vou pegar esse button normal mesmo, esse mais padrãozão. Vou pressionar o Enter aqui, vou organizar um pouco mais o meu código. Esse aqui é o fechamento do button. E aí, o que eu vou colocar aqui dentro do button? Eu vou colocar um texto para esse botão. Vai ser o botão de assinar. E esse botão, ele não vai ter uma cor. Eu vou colocar uma cor para ele. Vou passar aqui a propriedade colors. Ele espera um button default. Eu vou utilizar aqui o button colors. Dentro de button colors, nós temos a propriedade container color, que é para definir a cor de fundo do botão. Eu vou passar aqui a propriedade container color e eu vou passar uma cor para esse botão, uma cor sólida. Eu vou passar aqui através do color a cor black, que é o preto. Eu estou com o meu emulador aqui já, né? O Pixel 4, API 33. Eu vou executar o meu projeto. Se acontecer esse erro aqui de API 34, provavelmente vai acontecer para você, está acontecendo nessas novas versões. É só você trocar aqui, ó, aqui em build.gradle.ks, trocar de 33 para 34, que é o Android 14, aqui no Compile SDK e aqui no Target. Vou sincronizar o projeto e aí já resolve esse probleminha aqui. Beleza, bem tranquilo. Eu vou executar de novo e eu vou ter, né, um botão centralizado na minha coluna. Tá aí, pessoal. Tem a minha coluna aqui, o nosso botão black, assinar. Se eu clicar nele, nada acontece. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar a nossa Alert Dialog. Aqui dentro da coluna mesmo, mais embaixo aqui do botão, eu vou criar a minha Alert Dialog. Então existe aqui no Jetpack Compose uma função composable que vai fazer essa funcionalidade de caixa de alerta, que é essa função aqui, ó, Alert Dialog. Vou pressionar o Enter. Por padrão, ele vai me trazer essas duas propriedades aqui, que é o onDismiss Request e o Confirm Button. Vamos excluir esse to-do. Vamos organizar um pouco mais isso daqui. E a gente vai começar a configuração. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar uma variável que vai abrir essa Alert Dialog, né? Abrir e fechar. Então eu vou criar uma variável aqui que nesse caso vai ser o estado dessa Alert Dialog, que vai ser verdadeiro ou falso. Eu vou estar utilizando verdadeiro para abrir Alert Dialog e falso para fechar Alert Dialog. Então aqui eu vou criar uma variável que tem que ser do tipo var, tá? Que eu vou chamar de Open Dialog. Nesse caso é abrir essa caixa de alerta. By remember, vou estar utilizando aqui o remember, é o primeiro aqui, ó. Você vai pressionar o Enter. E aqui eu vou passar uma função chamada de mutable state of. Eu preciso passar um estado para essa variável, que nesse caso ele vai começar como falso. Nós precisamos importar, né, dar um import aqui, você vai clicar aqui em cima, vai aparecer Alt Enter, você vai pressionar Alt mais o Enter, Alt Enter novamente, é 2 vezes, tá? E ele já fez os imports necessários. Se você tiver alguma dúvida de quais são esses imports, você pode vir aqui no import, você pode clicar aqui em cima de mutable state of, é basicamente esses 4 imports aqui, ó, beleza? Eu vou organizar um pouco mais isso daqui. E aí o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão, eu já tenho uma propriedade de clique aqui no meu botão de assinar, eu vou abrir a minha Alert Dialog. Então esse Open Dialog, ele vai passar para verdadeiro. Então aqui dentro eu vou passar o Open Dialog, vai receber verdadeiro. E como é que eu vou fazer para abrir essa Alert Dialog? Eu preciso colocar aqui uma condição. Então, nesse caso, eu vou envelopar essa Alert Dialog dentro de uma condição para que ela possa ser acionada. Então, eu vou criar aqui um if. E aqui eu vou fazer a seguinte validação. Eu vou passar aqui a minha variável Open Dialog. Automaticamente, né, se essa variável Open Dialog conter o valor verdadeiro, a gente vai mostrar essa Alert Dialog. Então o if ele só vai retornar se for verdadeiro. Se dentro dessa variável tiver o valor falso, a nossa Alert Dialog não vai aparecer. Só vai aparecer
se tiver verdadeiro. Quando que vai ficar verdadeiro? Quando a gente clicar no botão de assinar. A gente vai passar verdadeiro para o nosso estado OpenDialog, para a gente abrir Alert Dialog. Automaticamente vai chegar verdadeiro aqui e a nossa Alert Dialog ela vai aparecer. Então eu vou colocar ela aqui dentro. Vamos executar. Executei. O nosso estado ele começa como falso. Quando eu clicar no botão de assinar, a gente vai passar verdadeiro para o nosso estado. Automaticamente ele já vai fazer essa verificação. Se OpenDialog for verdadeiro, ele vai mostrar a nossa Alert Dialog. Vou clicar aqui, vai ficar verdadeiro. E já apareceu a nossa Alert Dialog. Muito interessante, né? É claro, não tem nada aqui dentro ainda. A gente vai começar a configurar. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir algumas propriedades. A primeira propriedade que eu vou definir aqui, da Alert Dialog, é o title, ou seja, eu vou definir o título dessa Alert Dialog. Então, aqui embaixo, eu vou definir o title, a propriedade title, e ele retorna uma função composable sem retorno. Então, eu posso abrir e fechar chaves, e aqui dentro eu posso colocar qualquer função composable. Nesse caso, eu vou colocar um texto, uma função composable de texto. E aqui eu vou passar um título, que eu vou colocar aqui como assinatura anual. Nós também vamos precisar da descrição. A descrição é essa propriedade aqui, ó, text. Então a gente vai ter o título e a descrição. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou passar a propriedade text. E aqui eu vou passar mais uma função composable referente a um texto. E aqui eu vou colocar uma descrição. Inclusive, eu vou organizar isso daqui dentro de arquivos strings. A gente pode vir aqui em Project. Aqui em Values, a gente vai ter um arquivo de strings e eu posso armazenar todos os textos da minha aplicação dentro de um arquivo de string. Então, se eu precisar modificar ou se eu precisar reaproveitar esses textos, eu consigo fazer tudo isso de uma maneira mais tranquila, porque eu estou colocando tudo dentro de um arquivo de strings. Eu poderia colocar lá também, mas eu já vou colocar aqui dentro. Eu vou criar uma string. O primeiro vai ser o title da Alert Dialog. Então, eu vou colocar aqui, ó, Alert Dialog. Eu vou colocar aqui, vai ser, deixa eu ver, assinatura anual. Vou passar para cá o valor. Eu vou colocar aqui mais uma string que vai ser a descrição. Nesse caso eu vou colocar como text, né? Text Alert Dialog. Eu vou passar a descrição para cá, né? O valor da nossa string. Deseja confirmar a assinatura do nosso serviço por 379, né? 379,90. Aí aqui eu coloco, né? A renovação será automática. Legal. Vamos voltar no nosso código. Aqui eu vou passar os meus textos através do nosso arquivo de string. Eu vou colocar aqui, ó, string resource, né, essa função aqui. E aqui eu vou passar r.string, tá dentro de string aqui. E eu vou passar a chave da nossa string para capturar o valor dessa string, que é a assinatura anual. Eu vou passar aqui r.string.titleAlertDialog. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. String resource r.string.textAlertDialog. Vamos executar e verificar como é que está a nossa Alert Dialog. Vou clicar aqui e já vai aparecer a assinatura anual e a nossa descrição. E eu posso fazer muitas outras modificações, como por exemplo, definir uma cor de fundo, definir um arredondamento específico nessa Alert Dialog. Você pode fazer diversas configurações. Nesse caso é isso que eu vou fazer também. Eu vou definir algumas propriedades só para demonstrar para você referente à cor. Então, se eu quiser definir a cor dessa Alert Dialog, eu tenho uma propriedade chamada de Container Color. Ele espera uma cor sólida. Ou você pode passar também uma lista de cores, né? Um gradiente. Então aqui eu vou passar um color.white. Essa Alert Dialog vai ter um background white. Eu posso definir também um shape, um arredondamento. Ele tem também essa propriedade, que é o shape. Então você pode passar aqui um shape. Eu posso passar um rounded corner shape. Posso definir um arredondamento em todos os cantos, por exemplo, de 15 dps. Eu vou importar aqui o dp, Alt, Enter.
Eu posso executar. Agora ficou bem mais interessante, né? Ó, ficou branco aqui e os cantos eles ficaram um pouco menos arredondados porque eu defini 15 dps. Outra configuração que eu quero fazer é colocar o botão de cancelar e o botão de confirmar, né? Eu preciso fazer essa configuração também. Aqui a gente tem, né, por padrão, uma propriedade. Eu vou descer um pouco mais aqui para ficar mais organizado. Eu tenho uma propriedade aqui chamada de Confirm Button. Esse daqui é o botão de confirmar. Então aqui dentro eu posso definir um botão. Esse botão vai ter um texto. Nesse caso, eu vou colocar ele como confirmar. Eu vou colocar tudo isso dentro de arquivo de string. Eu vou criar aqui mais duas strings. Esse aqui vai ser o bt confirm, né? Eu vou colocar aqui, né, alert dialog. Aqui eu vou colocar confirmar. E através do string resource, eu vou passar o meu bt, né, confirm alert dialog. Eu vou criar também aqui, né, o de assinar. Vou colocar aqui, né, bt to sign assinatura alert dialog. Eu vou passar o assinar para lá também. Beleza, vamos passar um string resource. Esse aqui vai ser o bt to sign alert dialog. Esse botão de confirmar, ele vai estar numa cor diferente. Então, nesse caso, eu vou personalizar esse botão de confirmar e vou colocar uma cor verde nele. Então, o nosso botão de confirmar vai ser verde, o botão de cancelar vai ser vermelho. Então, já vou criar as cores. Vou vir aqui no projeto, vou acessar aqui o UI Theme, Color, e aqui eu vou criar algumas cores. Eu vou criar o Green, que é o verde. Vai receber o color do UI Graphic. Aqui eu vou passar 0xFF. Depois eu vou colocar acho que 5 vezes o F aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai aparecer esse quadradinho aqui. Vou clicar aqui, vai abrir a paleta de cores. Eu vou colocar esse tom de verde aqui, ó. Vai ficar bem interessante. Legal. Eu vou dar um Ctrl D. Esse daqui vai ser o Red. Vou dar 2 cliques aqui. Eu vou escolher um vermelho bem escuro. Então a gente vai ter aqui o Green e o Red. Então aqui eu vou definir as cores do botão, Colors. Ele espera aqui, né, um button default, button Colors. E aqui eu vou passar a propriedade Container. Esse botão vai ser verde, então eu vou passar aqui diretamente o Green, né, a nossa cor verde que eu criei. E eu vou fazer a mesma coisa para o botão de cancelar. Eu preciso colocar mais uma propriedade aqui, que nesse caso é esse daqui, ó, o Dismiss Button, que é o botão de cancelar. Esse aqui é o botão de confirmar e o Dismiss é o botão de cancelar. Então, nesse caso, eu vou colocar ele embaixo do de confirmar. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui embaixo eu vou passar o Dismiss Button, vou abrir e fechar chaves, beleza. Eu vou pegar o botão e passar para cá também. A diferença é que esse botão ele vai ser vermelho. Vou passar aqui, ó, Red, que vai ser o botão de cancelar. E eu vou criar uma string para ele também. Então, eu vou vir aqui. A gente tem o confirmar. Eu vou dar um Ctrl D. Esse aqui vai ser o botão cancel, né? O botão de cancelar. Vou colocar aqui, ó, cancelar. Eu vou trocar aqui para o cancelar, né? O cancel. Vamos executar. Vou clicar aqui e já vai aparecer a nossa Alert Dialog completa. Assinatura anual. Deseja confirmar a assinatura do nosso serviço por R$ 379,90? A renovação será automática. Eu tenho o botão de cancelar e o botão de confirmar. Só que aí a gente precisa definir algumas ações para essa Alert Dialog. Por exemplo, se eu clicar em cancelar, nada acontece. Se eu clicar em confirmar, nada acontece. Se eu clicar fora da Alert Dialog, nada acontece. Eu não consigo fechar essa Alert Dialog. Eu não consigo definir nenhuma ação. Então a gente vai definir algumas ações. A primeira ação é a seguinte. Quando eu clicar fora da Alert Dialog, se eu clicar fora aqui, ó, eu quero cancelar essa Alert Dialog. Esse aqui é um comportamento que eu espero na minha aplicação.
Para fazer isso, eu vou fazer isso aqui dentro do onDismissRequest. É basicamente isso que ele serve. A gente vai definir aqui a nossa variável OpenDialog e a gente vai passar como falso novamente. Automaticamente, a nossa alertDialog não vai aparecer mais, porque ela só vai aparecer enquanto OpenDialog for verdadeiro. Nesse caso, eu acabei de clicar fora da alertDialog e passei para o OpenDialog como falso. Então a gente vai fechar a nossa alertDialog. Vou executar de novo. Cliquei, verdadeiro, mostrou. Vou clicar fora, vai ficar falso, vai sumir a minha alertDialog. Cliquei fora, a minha alertDialog fechou. Eu vou fazer a mesma coisa para o botão de cancelar. Quando eu clicar em cancelar, eu só quero fechar essa alertDialog. Então eu posso pegar esse OpenDialog e passar como falso aqui para o nosso Dismiss Button, né? No clique do botão de cancelar. Quando a gente clicar em confirmar, o usuário vai confirmar a sua assinatura. Aí nesse caso aqui, tá, pessoal? Eu vou passar um tust de confirmação, né? Uma mensagem padrão. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no clique do botão de confirmar, eu vou definir aqui um tust.makingText, aqui ele espera o contexto da nossa aplicação. Então nesse caso eu preciso criar o contexto. Eu vou criar uma variável aqui chamada de context, que vai receber o local context.current. Vou passar o contexto para cá. E aqui eu vou definir no segundo parâmetro a mensagem desse tust. E nesse caso eu vou definir aqui, ó, assinatura anual confirmada com sucesso. Eu vou definir uma duração para esse tust. Vou passar como length long e eu vou executar. E aí tem mais um detalhe. Eu também quero fechar essa alertDialog. Depois que eu mostrar o tust, eu quero cancelar. Então eu posso pegar aqui, né, minha variável e passar para cá. Eu vou cancelar a minha alertDialog. Beleza, pessoal. Terminamos aqui os nossos exemplos. Aqui eu vou definir como val, tá? Ele já está até acusando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar e a gente terminou de configurar a nossa alertDialog. Muito interessante, né? Vamos clicar aqui em assinar. Vai mostrar tudo certinho. Se eu clicar fora, ele cancela. Porque a gente está cancelando aqui. Vou clicar em assinar. Ah, não quero assinar. Se eu clicar em cancelar, ele vai fechar a nossa alertDialog. Vai fazer a mesma coisa. E se eu clicar em confirmar, ele vai mostrar que a assinatura foi confirmada e vai cancelar a nossa alertDialog. Vou clicar aqui em confirmar. Assinatura anual confirmada com sucesso. E ele fechou a nossa alertDialog. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho. E se você quiser se especializar na criação de aplicativos Android com Jetpack Compose, eu criei um treinamento completo sobre o assunto, que vai te ensinar desde o zero para você que não sabe nada de Jetpack Compose e da linguagem Kotlin até o mais avançado. Nesse curso eu realmente passo todo o conhecimento necessário que você precisa saber de Jetpack Compose. Vai te dar uma base bem sólida. Se você quiser se especializar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!